Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos compreender a vontade de Deus, entender a sua forma de agir. Por isso, ele sempre confirma a sua vontade. Ele não fala uma vez só e nem é de forma aleatória. É isso que a gente precisa entender. Temos, por exemplo, a história de Pedro que estava no terraço e viu aquele baixar de lençol com todo tipo de animais e disse a ele que era para matar e comer. Isso foi feito por 3 vezes. Isso que a gente necessita entender, que muitas vezes a forma como Deus faz. Mas uma coisa é importante entendermos. Ele não faz uma vez só e não é de forma aleatória, mas ele mostra a sua vontade de fato, como a gente lê lá nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10, versículo 16, que diz assim: sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido aos céus. Então Pedro ouviu aquilo, viu aquilo e não entendeu. Mas Deus estava preparando para aquilo que ele iria fazer, que é o caso de Cornélio, a conversão de Cornélio, por causa do judeu que não aceitava o gentio. Mas a gente precisa entender que Deus quer nos falar. E a gente precisa ainda mais ter a certeza de que ele não fala de qualquer maneira, mas ele confirma isso, seja através da repetição do processo, como foi o caso de Pedro, ou muitas vezes ele usa pessoas que vêm para ser o amém daquilo que muitas vezes está no nosso coração quanto a fazer. E é estas coisas que a gente precisa usar. Nós não podemos, brotou algo, por exemplo, um desejo de fazer algo, e a gente pensa assim, é isso que Deus quer, e sai desesperado fazendo, sem planejamento, sem organizar, sem aquilo que Jesus fala, sentar para ver se damos conta de fazer. Mas mais do que isso, a gente precisa na realidade fazer, ter a confirmação, é este processo de repetir de Deus e de deixar claro a sua vontade e seu querer, para que ao iniciarmos essa jornada, nós entendamos que a gente precisa fazer de forma perseverante, porque a jornada nem sempre é fácil. Não é o caso dessa situação de Pedro, aonde o que Deus queria mostrar para ele é que Deus também estava chamando os gentios para viver aquilo que eles estavam experimentando acerca da salvação e do reino de Deus. Que aquilo não era só dos judeus, mas de todos os povos, como Deus havia prometido a Abraão. A gente precisa entender isso. Nós precisamos compreender estas coisas e aprendermos a agir não segundo muitas vezes, os nossos desejos e vontades, mas aprendermos a ouvir aquilo que Deus quer nos falar, aquilo que Ele deseja de nós que façamos, e a gente aprenda a se submeter e a fazer, mas tendo a convicção de que é para fazer. Não porque nós queremos, mas porque sabemos que é da vontade de Deus e que precisamos insistir e sermos perseverantes naquilo, pois muitas vezes o que nós queremos aos olhos naturais é que dê resultado, e o resultado de Deus nem sempre é o que nós queremos. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e sermos perseverantes naquilo que Deus nos chama para fazer, para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.